Bom, eu fico aqui pensando, né? Como que eu vou pregar agora? Porque a pregação é tanto diferente. Eu trago aqui as pregações diferenciadas do dia a dia. E tem muita criança, só que eu tenho como adaptar isso para elas. Não sei, mas eu vou tentar, tá? Então vamos lá, Senhor. Cada vez que vem aqui é um desafio, né? Mas vamos superar em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. As crianças, os adultos, voltem sempre. Sejam todos bem-vindos. Deus está alegre pela presença de vocês. Imagina você adora a Deus com a sua presença. Quando você fala assim, não vou ficar em casa, vou para a casa de Deus, você está adorando Ele. Que lindo, né? Aí diz que o perfeito louvor vem das crianças também. Por cantar de maneira clara, de maneira que é pura e de coração. Então que possamos ser iguais às crianças também. Antes de tudo, vamos fazer oração reverentemente para ouvirmos o que Deus vai falar conosco nesta noite. Oremos. Pai querido, amado Deus e Senhor, te agradecemos porque só o Senhor é nosso Deus e é nosso papai. Muito obrigado por cada filhinho e filhinha do Senhor que aqui está nesta noite, ó Pai. Amém. A mensagem, ó Pai, desde já não é uma mensagem comum, é algo diferenciado, mas está na Bíblia. E quero te agradecer desde já por todas as tuas bênçãos, ó Pai, porque na Bíblia nos ensina o tempo todo. É um livro milenar, mas ela é atualíssima. Nos ajuda a aprender cada vez mais, que as crianças possam ouvir e entender, guardando seus corações como os adultos também. Obrigado por todas as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, vocês já viram na Bíblia falando sobre os 4 temperamentos? Já viram isso na Bíblia, sim ou não? Ou nunca ouviram falar sobre esse tema, irmãos? Não, né? Bom, então não estou tão fora da Bíblia, não. Tô dentro. Mas antes disso, deixa eu só achar aqui, irmãos, a que eu tenho que ler. Porque quando eu trago o material, eu vejo passagens bíblicas, eu vejo conteúdo pela internet. Além do conteúdo da internet, eu também vejo a escritora norte-americana Ellen White. Então, eu trago esses 3 respaldos aí para que a gente possa estudar tão à toa assim, tá bom? Mas aí, vamos gravar comigo os 4 temperamentos. Quais são eles? Repitam comigo: melancólico, sanguíneo, colérico, fleumático. Vocês podem ter um desses aí, ok? Vocês podem ser um desses aí. Sanguíneo é aquele que, ó, sei que eu falo sanguíneo é de sangue, né? É isso aí. Eu vou explicar cada um deles durante toda a mensagem. E aqui fala que dos 4 temperamentos que nós possuímos, ele tem pontos positivos e pontos negativos. Eu não consegui pegar na Bíblia todos esses 4 temperamentos. De um eu consegui e nós iremos ver daqui a pouco. Mas antes disso, eu peço que vocês prestem bastante atenção no vídeo que vai ser lançado agora. Assistam com muita atenção para que a gente possa entender para o próximo passo que nós iremos estar passando. Creio que o mínimo seria atravessar a rua pelo outro lado. Mas por que você faria isso? Quero apresentar a vocês a densidade de significado. O que você vê na rua não é apenas um cachorro amarrado. O que você enxerga realmente é um conjunto de possibilidades. Você não enxerga o cachorro em si, você enxerga que ele pode te morder. Existe a possibilidade até dele te matar. E é por isso que você passa do outro lado, mesmo que esse cachorro nunca tenha atacado alguém durante toda a sua vida. E contei essa história para dizer que algo semelhante acontece com a gente. A nossa presença informa uma série de possibilidades, da mesma forma que a presença de uma pessoa pode informar algumas possibilidades dela. Aqui está o poder dos 4 temperamentos. Com eles, aprendemos a conhecer melhor nossas possibilidades intrínsecas, conhecer aos outros melhor. E tudo começou com um grego chamado Hipócrates, que acreditava que poderia dividir as pessoas entre 2 características, a quentura e a umidade, que quando unidos formariam 4 temperamentos distintos, baseados simbolicamente nos seguintes elementos: fogo, terra, água e ar. Essa ideia nasceu por volta de 400 a.C. É ainda popular nos dias de hoje, demonstrando a sua força por mais de 2.400 anos. E vamos começar pelo colérico, que é representado pelo fogo. E tal qual o fogo, pessoas que têm um temperamento colérico sempre buscam se expandir e liberar energia. Ou seja, são pessoas estimuladas pelas adversidades, que têm uma habilidade grande para a liderança e que gostam de desafios. Tal como o fogo, são objetivos e explosivos, porém
têm uma tendência à soberba e, por conta disso, precisam treinar sua humildade. O fogo descontrolado pode acabar com a vida das pessoas ao redor, mas quando controlado, nos aquece e nos dá segurança. Da mesma forma, a pessoa colérica, quando não controlada, se torna manipuladora, impaciente e dominadora, mas quando controlada, se torna uma pessoa centrada, decidida e confiante, o que normalmente os leva a grandes conquistas pessoais. Bernardino e Steve Jobs são dois grandes exemplos de coléricos. Repare no olhar colérico dos dois. O próximo temperamento é o melancólico, que é representado pela terra. E como a terra, pessoas com esse temperamento têm a característica de repouso e resistência, ou seja, são pessoas sólidas, profundas e consistentes, tal como uma rocha. São analíticos, buscando sempre identificar os problemas e obstáculos. São extremamente persistentes e buscam a ordem e a estrutura. Tal como uma rocha, são difíceis de se envolver e, por conta disso, precisam buscar um maior envolvimento, entendendo que a vida é feita das coisas bobas também. Uma terra largada pode ser um local de pragas e ervas daninhas, mas se controlada, pode se tornar um local onde as melhores sementes irão germinar e dar frutos. Da mesma forma, a pessoa melancólica, quando não controlada, se torna pessimista, crítica e antissocial, mas quando desenvolvido, se torna obstinado, sensível e leal, o que os leva a grandes sacrifícios pessoais em troca de grandes realizações. O dono aqui desse canal, Bill Gates e Albert Einstein, são exemplos de melancólicos. Repare no olhar melancólico dos dois. O temperamento fica visível até pelo tipo de olhar. O próximo temperamento é o fleumático, que é representado pela água. E como água, pessoas fleumáticas buscam um repouso se adaptando ao exterior, ou seja, são pessoas tranquilas, pacientes, que conseguem se adaptar em qualquer ocasião. São pessoas organizadas e diplomáticas, estando quase sempre rodeados de amigos. Tal como a água, eles se adequam ao ambiente e, por conta disso, precisam tomar cuidado para não se tornar totalmente passivo em relação à vida. Ele precisa tomar a iniciativa. A água parada é um ótimo local para mosquitos da dengue e outras larvas. Já a água represada e que será colocada em movimento se torna uma grande geradora de energia. Da mesma forma, o fleumático não controlado fica acomodado, desmotivado e indeciso, mas quando desenvolvido, se torna consistente, eficiente e confiável, o que os torna grandes exemplos a serem seguidos. Madre Teresa de Calcutá e Martin Luther King são dois grandes exemplos de fleumáticos. E por último, mas não menos importante, temos os sanguíneos, que são representados pelo ar. E como ar, pessoas sanguíneas são envolventes e que liberam energia. Ou seja, são pessoas de espírito alegre e extrovertido, espontâneas e que buscam ser no centro das atenções. São pessoas falantes, animadas, de fácil convivência, que gostam de estar com mais pessoas. Tal como o ar, os sanguíneos invadem o ambiente, precisando tomar cuidado para não se tornarem inconvenientes. Por conta disso, ele precisa treinar a adequação de discurso. O ar poluído mata, o ar limpo restaura o ambiente e salva vidas. Da mesma forma, o sanguíneo não controlado se torna inseguro, barulhento e exagerado, mas quando desenvolvido, se torna agradável, simpático e otimista. Gisele Bündchen e Usain Bolt são dois grandes exemplos de sanguíneos. E esses foram os 4 temperamentos. Lembrando que não existem temperamento bom ou ruim, nem suas características são boas ou ruins. Eles são, como o próprio nome diz, o tempero da vida de cada um. Se vamos usar bem ou não esse tempero, dependerá de cada um. Ou seja, não use o temperamento como um rótulo. Ele é apenas a base por onde cada um vive. E aí, qual é o seu temperamento? Diga aqui nos comentários, junto com as características que fez você reconhecer esse temperamento. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor. Deu para entender um pouquinho, pelo menos, que eu falei dos 4 temperamentos? Deu. Vocês conseguiram se identificar em qual quadrante vocês estão ali ou não? Mais ou menos? Deu? Ok. Vamos continuar aqui. Abra a Bíblia aí, por favor, em Provérbios 22, 24.
Eu tenho a versão de hoje, né, atualizada, e vou querer que alguém lê na outra versão de João Ferreira de Almeida, tá bom? Que há uma diferença. Provérbios 22, 24. Vamos ver um temperamento. Eu procurei toda a Bíblia na internet, é muito difícil de achar. Eu só achei na minha Bíblia de cara porque estava selecionado. Eu disse, eu vou usar em algum momento. E deu certo, usei hoje. Esse verso eu peguei tem muito tempo, anos que eu namoro ele e falo, algum dia eu vou usar para pregação. E agora deu certo, né? Provérbios capítulo 22, verso 24. Provérbios 22, 24. Amém? Eu vou ler, depois eu gostaria que outra pessoa lesse também noutra língua, noutra versão. Vou ler aí. 22, 24 diz assim: não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo. Certo ou errado? Por que isso? A gente pode ser influenciado. Então, você viu que falou que era Hipócrates, não foi? Era 400 anos antes ou depois de Cristo? Antes. Esse verso está escrito antes ou depois de Cristo? Antes de Cristo. Então bate aqui um pouquinho, né? A ciência com a Bíblia. Bate certinho. Então vemos aí. Alguém pode ler na versão de vocês aí? Qual a versão que aparece aí fora? A parte que eu falei aqui, ó. Não faça amizade com pessoas que ficam iradas e ou agressivas. Qual outra palavra? Tá igual? Alguém diferente aí? A minha tá igual a tua. Mais alguém? A minha tá diferente. Colérico, temos o temperamento, né? Então repita comigo: melancólico, sanguíneo, colérico, fleumático. Um desses está na Bíblia, que é o que a gente acabou de ler? Colérico. O colérico está na Bíblia, se eu conseguir pegar ele, não consegui achar nenhum não. Enfim, nós, aqui fala, o que é colérico? Aquele que causa cólera, intenso, e é uma pessoa muito intensa, é uma pessoa dominadora. Isso é uma pessoa colérica. Olha só que Ellen White fala na orientação da criança. Aqui diz, diversidade de disposições na família. Frequentemente, existe na mesma família a situada diversão de disposição e de caráter, pois está no plano de Deus que pessoas de temperamento variado se associem umas com as outras. Quando assim se dá, todo membro da família deve considerar sagradamente os sentimentos e respeitar o direito dos outros. Dessa maneira será cultivada a consideração mútua e a paciência. Os preconceitos serão abrandados e aplainados às arestas do caráter. Pode-se alcançar a harmonia e a fusão dos vários temperamentos. Pode ser um benefício para cada um, ok? E aí continua toda a descrição, mas eu deixo essa parte para vocês. Então, quem vai ter essa noção mais no dia a dia, se a mãe tem esse conhecimento, vai ser a mãe e o pai. Eu acho que mais a mãe que vai estar acompanhando a criança no dia a dia e vai perceber, esse menino puxou para mim, essa menina puxou para o pai. Ele tem um temperamento mais assim, menos quente, úmido, mais tranquilo. Então a mãe vai perceber muito mais. E a criança, se for muito curiosa, vai aprendendo, né, pela internet. Irmãos, temos aqui então, vamos para a parte do melancólico. Será que na Bíblia tem algum irmão que foi melancólico, sim ou não? Se pegou um versículo da Bíblia, deve ter, né? A primeira pessoa que nós iremos falar é do melancólico, e o significado de melancólico é dado à melancolia, à tristeza, é algo sombrio. O personagem que eu peguei foi o Moisés. Ele foi um homem de temperamento melancólico. Ele tem as características, olha só, ele era talentoso, era abnegado, ele era leal, tinha um comportamento de inferioridade, e ele tinha também a questão da ira. Então esse é o comportamento de pessoas melancólicas. Vamos só pegar alguns versos. Abram Atos capítulo 7, 22. Atos capítulo 7, 22. Você que está em casa também, nos acompanhando, abra sua Bíblia, tá bom? Em Atos 7, 22, acompanha com a gente. Cadê Atos? 7, 22. Amém? Aqui. Aí diz assim, ó, 7, 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Então aqui mostra que ele era talentoso. Embora ele falou, eu sou gago, não sei lidar, Deus.
com as pessoas, com a situação, vai ser difícil. Ele falou, não. Aqui mostra que Atos, né, através do depoimento do próprio nosso irmão Estevão, que foi apedrejado, ele foi dando os depoimentos, ele falou que até Moisés, ele foi educado em toda a ciência, todo o conhecimento, de tudo um pouco ele sabia. Ele estava ali no meio, no Egito, mas ele sabia lidar com tudo. Então ele era muito talentoso, muito entendido, muito inteligente. Vamos para o próximo passo. Ele tinha um comportamento de inferioridade. Êxodo 3, 11. Antigo Testamento, Êxodo capítulo 3, verso 11. Vamos ver então o comportamento de Moisés de inferioridade. Se temos essas características, então você está se enquadrando num temperamento melancólico. Então vamos se avaliando para analisar e ver, será que sou eu, me enquadro nessa parte aí? Aí diz assim, Êxodo 3:11, acompanhemos. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E aí, né, ele tendo todo esse conhecimento que eu acabei de falar, que ele era talentoso, ele falou, não sou ninguém e tal, né, tipo assim, bota outra pessoa, quem sou eu? Eu não faço nada não, põe outra pessoa. Então, essas pessoas que têm esse comportamento, têm temperamento, o que? O meu nome com a letra M? Melancólico. Vamos para o sanguíneo. Tem alguém sanguíneo aqui? Eu acho que eu sou purinha, 100% sanguínea. Mas vamos lá. Sanguíneo é relativo ao que, irmãos? A sangue. E aqui nós iremos falar de quem que parecia sanguíneo nas histórias bíblicas das crianças. Davi, né? Sanguíneo. Ele é sanguinário, de matar. Não. Isso, irmã Pedro. Ele era sanguíneo. Porque, vamos ver aqui então as características. Olha só. Ele era impulsivo. Temos essas características no dia a dia, ser impulsivo, vou fazer tal negócio, nem pensei, pá, deu na telha aqui na minha mente, no meu corpo reagiu, eu vou lá fazer. Ele era impulsivo. Outra característica de uma pessoa sanguínea, falante por demais, nem pensava, tagarela, se você é assim, talvez seja sanguíneo. E ainda tem a máscara, mas a máscara não segura não, né? E tem um outro que é interesseiro. Vocês são interesseiros, irmãos? Não, né? Mas quando vocês estão em estudo, você quer levar a pessoa para o céu. É interesseiro. Não tem para fugir. Somos interesseiros. De alguma forma, nós somos interesseiros, né? Então, tem aqui, impulsivo, falante, interesseiro. Vamos ver a respaldos bíblicos para isso. Impulsivo. Mateus capítulo 4, 20. Mateus, no Antigo Testamento, 4, 20. Vamos ver o comportamento do Pedro como sanguíneo. De forma, que momento foi que ele agiu aqui de forma impulsiva? 4, 20. Lembrando que ele tinha seu próprio negócio, era um empresário, né? Então ele era um pescador, sabia nadar, tinha seus empreendimentos, e ele não conhecia Jesus no momento. E olha só o que aconteceu, 4:20. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. A pergunta é, quantos trabalham aqui? Opa, boa parte aqui. Se Jesus aparece agora no lugar de Pedro, vocês largariam a profissão de vocês e seguiriam Jesus, sim ou não? Fala a verdade, fala a verdade. Jesus que a gente conhece hoje, a gente conhece Jesus aqui. Se não tivesse Bíblia para alertar o pessoal, né? Que teria que os da igreja, os fariseus, fazia, acontecia, né? Tinha a Bíblia, o livro de Isaías, e eles botaram Jesus na cruz. Nós como cristãos, será que com a Bíblia na mão nós faríamos a mesma coisa? Ou acharam que Jesus seria, esse é o anticristo, não vamos seguir ele não? Qual será essa reação? Você largaria a sua profissão que você está trabalhando agora para seguir a Jesus, que você nem conhece direito? Pensa bem. É algo a se pensar. Parece que sim, outros dizem que não, é algo a se pensar. Mas imagina naquela época, se os próprios da igreja colocaram Jesus na cruz, imagina, né? E ele falou assim, não, largamos a rede aqui, meteu o pé, deixou a rede, o barco e foi seguir Jesus. Ele era impulsivo. Tem outras partes também. E interesseiro, Mateus, nesse mesmo livro, capítulo 19, de 27 a 30. Mateus 19, de 27 a 30. Uma característica dele, do sanguíneo, é interesseiro. Amém? Acharam aí? Mateus 19. Vai para o 27 que eu vou lá ler com vocês. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração
quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que estiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou até mesmo campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. 30. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Aí tem toda uma baleada ali, mas né, a gente largou, então o que a gente vai ganhar, né? Em troco disso, aí Jesus falou, ó, é assim que acontece, o primeiro, que se acha o primeiro vai ser o último será o primeiro, será exaltado. Mas Deus cuidou de cada detalhe e sabia como lidar com Pedro. Então, qual é o segundo aqui? O temperamento? Qual é o primeiro para lembrar? Com a letra M? Melancólico. O segundo? Sanguíneo. Vamos, tá me dando até calor aqui. O sanguíneo aqui agora. Temos também o terceiro, que é o colérico. Aí o colérico diz aqui, é aquele que causa cólera, intenso dominador. Ele é uma pessoa intensa e é dominadora, ou dominador. Esse, desculpa gente, a aliança que é muito brava, ela é muito pesada, eu bati esse barulho todo. Ele causa cólera, é uma pessoa muito intensa e ele é dominadora. Quem vocês imaginam que seja um personagem que foi intenso, era dominador, era poderoso e... Quem é essa pessoa? Sansão. Ele tinha essa posição de cólera, de intenso, de dominador? Ele tinha essa posição, gente? Não tem mais outra pessoa, não? Pastor Paulo. Boa. Aqui diz, qual a característica desse Paulo? Ele foi cruel, tinha força de vontade, tinha atitudes com metas definidas, era agressivo e era também humilde. Como a gente, né? Só Deus poder fazer essa parte da humildade dele. Essa humildade só entra aqui porque Deus transformou ele e aí fez algo diferente na vida dele. Vamos abrir Atos, capítulo 9, 1 e 2. Vamos ver a parte do cruel. Atos, capítulo 9. 9, 1 e 2. Vamos ver a parte então aqui do colérico Paulo, a parte cruel. Qual foi a parte que ele fez aqui que foi muito cruel? Diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu seu sumo sacerdote. 2. E lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Então, imagina, ele estava pedindo cartas, todo o preparo ali para quem estivesse no meio do caminho, era homem, mulher, tô levando tudo, né? Cristão, vamos pegar ele e enfiar na prisão. Era prazer, era muito cruel. Isso aqui tem outras partes, tá, irmãos? Só peguei essa pra gente estudar, mas tem outras partes também da crueldade do que Paulo fazia. Ele segurou também aquelas roupas de quem para ser apedrejado? Estevão. Ele não apedrejou, mas ele estava ali olhando, segurando a roupa dos grandes ali, senhores, rabinos, né? Estava segurando ali e vendo tudo acontecer. Poderia ter visto, mas não. O coração dele era muito duro. E aqui fala, ele tinha força de vontade. Vamos ver agora quais eram as atitudes que ele tinha com metas definidas. Vamos para 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 10. Vamos um pouquinho mais à frente. 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos ver então a atitude que ele tinha com metas definidas. Ele traçava metas, né? Então vamos ver neste momento. 2 Coríntios 10, verso de 12 a 18. Encontraram? Diz assim, 12. Porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmos. Tá certo aí? Sim. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelaram falta de entendimento. 13. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. 14. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vocês, pois já chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos além da medida do trabalho que outros quiseram, mas temos a esperança de que à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês, dentro da nossa esfera de ação. 16 agora.
a fim de anunciar o evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas na esfera de ação de outros. Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Observa, Paulo tinha assim, os planejamentos definidos. Hoje eu vou para tal igreja, né? E para tal igreja eu vi a necessidade. Ele olhava a necessidade das mulheres, dos homens e atuava dentro daquilo. Aí ele falava, bom, tá precisando de algo aqui, vou deixar uma informação, né? Quando ele não podia, ele fazia a próprio punho uma carta para aquela igreja e as pessoas estavam informadas para não cometer os erros. Então vocês vão ver aqui as cartas de Romanos, de Éfeso aos Hebreus, né? Foram algumas cartas, ou até mesmo a visita dele pessoalmente. Ele tinha um cuidado para explicar o passo a passo. Os conquistou, agora subamos, não para aqui, ok? Continue, porque Cristo quer o melhor seu. Então, não se glorie de si próprio, desde que as ações possam falar de maneira que adorem a quem? Ao nosso Deus e ao nosso Pai. O método dele não era andar para trás, era para frente. Então eu digo para vocês, cristão não anda para trás, e sim para frente, para a honra e glória de Deus, amém? Vamos para o próximo então, para recapitular, qual o primeiro o temperamento? Melancólico, igreja. Segundo, todo mundo? Sanguíneo. E o terceiro? Colérico. Lembra do colírio, mas não é colírio não, colérico, melancólico, sanguíneo e colérico. Vamos para o último temperamento, fleumático. Repita comigo. Fleumático. Ele quer dizer, aqui na entrevista, na pesquisa, falou assim, ó, o fleumático é o mais fácil de convivência, porque tem uma natureza mais calma, mais sossegado, ele tem uma frieza de ânimo, tá? E esse homem, quem é esse homem? Um personagem bíblico, irmãos, vamos lá? Quem você acha que tem esse temperamento na Bíblia? Um homem aí que tinha esse comportamento, mais tranquilo, de boa, vamos resolver na calma, ver o melhor. E aí? Acabe, não? Acabe. Quem? Jó. Não chegou ainda. Quem? Não. Abraão, né? Vocês colocaram também boas sugestões aí, mas hoje eu peguei Abraão. E aqui diz, olha a característica desse homem. Ele era cauteloso, ele era pacífico, ele era leal, ele era passivo e ele era temeroso. Esse é o tal do Abraão. Vamos ver então por que era cauteloso. Gênesis. Você de casa, não deixe de abrir sua Bíblia, abre por favor, acompanha com a gente. Vamos ver a característica do fleumático Abraão em Gênesis. Gênesis capítulo 12, 12 de 1 a 5. Vamos ver a parte do cauteloso. Encontraram? É fácil de encontrar, né? Aí diz assim, o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Diga amém, irmãos. Amém. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então a gente vai no 5 agora. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Ele foi cauteloso, estudou tudo. Claro, nós como pecadores, nós erramos, ele também deu erradazinha, né? Que Deus falou assim, ó, sai da tua parentela. Ló era parente, sim ou não? Sim. Não sei para que ele levou. Teve a consequência lá na frente, não foi? Fez errado. Ele falou, sai da tua parentela. Ele, não, vou levar um dos meus parentes comigo. Mas ele foi cauteloso em ouvir a voz do Senhor e fazer o quê? Vamos andar, vamos conseguir. E ele foi, Deus falou, ele herdou a terra que eu prometi a ele, a Canaã. Ele tem uma parte pacífica. Vamos ver aqui como foi pacífico. Gênesis 13, aí pertinho. Capítulo 13, verso 8 e 9. De que forma ele foi pacífico? Então Abrão disse a Ló, não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Gente, não tem problema, Ló.
Só escolhe o caminho que eu vou pro outro lado. E tudo resolvido. Ele era um cara calmo, gente? Sim. Porque você também diz, eu sou mais velho, então fica quietinho, você vai ficar aqui, eu vou pra lá, né? Se fosse outro, mas ele falou, ó, escolhe, se escolher a esquerda, eu vou pra direita. Se você escolher a direita, eu vou pra esquerda. Sem problema, sem desgaste físico e emocional, a gente resolve aqui. Então esse foi o fleumático Abraão. Tem uma outra parte, que ele foi leal. Tem a parte também passivo. Sabe que momento ele foi passivo? Na hora que Sara falou assim, ei, toma minha serva H, ele, tudo bem, né? Ele vai dizer, não, mulher, Deus vai cumprir a promessa que fez, que vai ter o filho. Quem era o filho? Qual o nome do filho de Abraão, criança? Isaac, vai vir um menino aí e tal. E esse menino é a promessa. Aí Sara disse, não, faz o nosso jeitinho e tal. Ele, beleza, tudo bem, cadê? Aí mandou Sarai, ele foi e fez o filho. Aí deu no que deu, foi bem passivo. Ele não se posicionou, disse, não, vamos esperar. E isso não é de Deus, ele não tomou essa posição. Ele foi passivo, ele recebeu a ideia, aceitou numa boa. E o último daqui de Abraão é leal. Gênesis 14, aí perto, 14, 20. De que forma ele foi leal ou fiel, né? 14:20 diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, amém? Que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Ele era leal? Era fiel? Também era. E qual é esse temperamento? F. Fiel. Temperamento com F, fleumático, né? Então encerramos aqui essa parte. E só para recapitular, toda a igreja, qual o primeiro? M. Melancólico, né? O segundo? Certo. O terceiro? Colérico. E o quarto? Fleumático. Tá? Se vocês quiserem saber mais, pesquisa na internet. Vem cá, Google, me diz aí os 4 temperamentos, quais são. Vai pesquisando aí se você se encaixa em algum para saber qual é o seu temperamento. E para fazermos as palavras de conclusão, vamos em Efésios. Será que Deus atua nos temperamentos com a gente, irmão? Você acha que Deus usa dos temperamentos para lidar com a gente hoje em dia? Você acha que é sim ou não? Sim? Deus age de várias formas, a gente não entende, mas ele age. Para a glória dele. E falar a verdade, se você não tiver consciência dos temperamentos, quando se casa é totalmente diferente. Se der sorte, você encontra a minha pessoa, né? Meu temperamento, que sorte, parabéns. Se não, e para você lidar com o outro? Aí nesse momento tem briga, tem o que? Separação, divórcio, porque é o temperamento que é muito forte, vocês não conseguem lidar, entendeu? Então quanto mais vocês amadurecerem isso em vocês, o temperamento, ver dele também, oração, jejum, oração, até eles voltar, o negócio tá ruim, mas olha para que dê certo, dê positivo. Vamos ver então como é que Deus usa, o que nos aconselha, Efésios 4, de 1 a 4, a unidade da fé. Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança para a qual foste chamados, amém? Olha só, não está dizendo aqui que você vai amar, tá? Eu falei de relacionamento homem e mulher, mas tem relacionamento na igreja com os irmãos, né? E irmãs. É fácil se relacionar com irmãos da igreja? Nem sempre é. Só que Deus, ele falou aqui, ó, suporte uns aos outros, né? Através de Paulo. Suportar. Não quer dizer que você vai amar e vai ficar com a pessoa dentro de casa o tempo todo, tá? Não tem necessidade. Mas o suportar tem que acontecer. Esteja em oração, porque isso é bíblico, né? Tem que suportar. Aí fala assim, mas rapaz, ou vontade de dar um tapa naquela pessoa, ou vontade de esganar. Mas se lembra assim, poxa, assim como eu estou com vontade de fazer isso, eu sou filha de Deus. E ela também é filha de Deus. Ah, mas ele fez isso comigo, me deveu. Ele é filho de Deus também. Então a gente tem que entender que tem que suportar, orar pela pessoa, né? E seguir a vida. E aqui diz mais no verso 12 e 13. Vamos lá, 12 e 13 desse mesmo capítulo.
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha, quem falou isso aqui foi quem? Quem escreveu isso, irmãos? Paulo. Olha só como ele botou metas, ele tinha metas bem definidas. Aí ele falou, você tem que crescer, tem que amadurecer, para de ficar como um menino que não sabe de nada, né? Imaturo, criança, tem que agora crescer, você já não é mais a mesma pessoa, você agora está com conhecimento a mais, então trata de mudar o comportamento, cresça. E outra coisa, estando com conhecimento agora para poder crescer, de maneira que você vai chegar à estatura ou tamanho de Cristo, não assim, meu tamanho, tamanho dele não, tá? Também no sentido de conhecimento, né? O querer aperfeiçoar, Deus quer isso de cada um de vocês. Vê o verso 25, por favor. Por isso, deixem a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Pula pro 30. Vamos pro 30? E aí diz, até 32, e não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amém. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou cada um de vocês. Amém? Quando Paulo falou isso aqui, eu falei assim, gente, para estar onde Paulo está e dizer assim, sigam, sejam meus seguidores, eu não estou nesse estilo ainda não, dizer sigam a mim, não, ainda não estou não, viu? Mas eu acho admirável a maneira como é que ele se portava, a maneira como ele falava e nos traz esse conhecimento, né? Era muito rico o conhecimento, para a época do que ele fez lá, o estudo era atualíssimo. Então digamos que Gamaliel seria uma faculdade para os tempos de hoje, né? Que ele fez lá, de conhecimento que Paulo realmente tinha. Então que possamos aprender, lidar com irmãos não é coisa fácil, porque quando a gente vê que as pessoas não querem melhora, a gente adquire um outro comportamento para tentar combater o irmão. Então que fica mais difícil ainda. Então a gente tem que trabalhar com essa ideia em oração, porque ser humano não é fácil. E Deus colocou essa diferença de não ser fácil para que pudesse viver. Imagina se existisse só Jéssica morena com o cabelo cacheado. Todas as mulheres fossem igual a mim. Não teria graça, né? Se todos fossem igual a Jonathan, uma pessoa mais branquinha aqui, qual é o seu nome? Ágata, nome de pedra preciosa, gostei, Ágata. Imagina se fosse branquinha, do cabelo ondulado, né? Imagina, ia ser o quê? Chato também. Por isso ele falou assim, Ágata vai ser de um jeito, ela vai ser do outro, ele vai ser assim, vai ter uma pinta aqui, outra aqui, vai ter uma mancha aqui, acolá. Então Deus criou a diferença, né? Não para competir. A competição, eu sempre falo, vamos competir com vocês mesmos, tá? A régua que mede isso aqui, mede o vizinho, que está acontecendo, não é a mesma régua que mede a minha vida. Ela tem uma régua, eu tenho outra. Se está conquistando coisa ainda não, é a vida dela e eu tenho uma outra vida. Então não podemos nos competir, nos comparar. A competição é, hoje eu não consegui fazer aquilo que eu determinei, amanhã eu vou fazer melhor, vou tentar fazer diferente. Essa é a competição sua, não com os irmãos da igreja, ok? Que possamos nos avaliar, tratar do nosso temperamento, pedindo a Deus para tratar a gente, porque a gente é doente. Se vir para a igreja, porque Deus é nosso médico, na verdade, Ele que nos trata. Então vamos orar sempre pedindo a Deus para que Ele faça essa melhoria em nossas vidas. Vamos colocar em pé? Vamos orar então nesse momento, entregando a cada um de vocês, para que, louvando a Deus, né? Porque cada um é diferente. Então essa é a diferença que chama a atenção do propósito de Deus. Então vamos agradecer a Ele por isso. Oremos. Pai querido, maravilhoso Deus e nosso Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de fazer o melhor para a tua casa, Pai, para a tua causa. Obrigado por cada criança que aqui está. Derrama uma bênção poderosa para essas crianças, ó Pai. E desde já eu peço que o Senhor venha estar brindando com todo amor e carinho, guiando o presente e o futuro delas, ó Pai. Que o que vem estar acontecendo com elas de coisas boas possam ser acrescentadas, nutridas e que venha crescer cada vez mais. Amém. Mas se algo ruim possa estar acontecendo em suas mentes, qualquer dúvida, que os pais venham ter paciência de conversar com elas,
em tirar dúvida e dividir experiências, que os pais possam ter mais paciência de ouvir, de ter paciência, tempo de qualidade mesmo, de fazer culto, de sair para brincar, de sair para se envolver, que tipo de música ou desenho está acontecendo, porque de certa forma a mãe estará, mas o pai aprendendo qual o tipo de temperamento dessa criança e tentando levar ela a ter uma postura muito mais madura para o seu tempo, esse século, para a sua realidade. Pedimos, ó Pai, que você está abençoando cada uma delas, protege com o teu braço de amor, livra de todos os males que venham acontecer ou que esteja acontecendo, mas que o Senhor venha estar preservando a vida de cada uma delas e que o Senhor venha ser louvado e adorado por isso. Peço, ó Pai, a tua bênção para quem está lá do outro lado da telinha, nos ouvindo neste momento, que eles venham ser totalmente abençoados e capacitados por ti, que a mensagem venha fazer um diferencial para elas, ó Pai. Não é uma mensagem tradicional, é uma mensagem diferenciada, pouquíssima assim falada, né? Mas de certa forma são diferenças que o Senhor criou, que devemos lidar com isso. Então abençoe a todos que estão assistindo para que possam aprender cada vez mais. E entregamos também todos os homens, mulheres, adultos aqui, ó Pai, pessoas de mais idades, de mais experiência, os casais, os que querem se relacionar, os adolescentes que irão também se relacionar daqui a algum tempo, não sei se isso pode acontecer. Entregamos, ó Pai, esse relacionamento em tuas mãos, para que ela possa se tratar, né, de maneira a entender a si própria, amar a si própria, para depois se envolver no relacionamento, aonde amará o próximo também. Então ajude-nos, ó Pai, quem está em relacionamento, a lidar com o outro, porque não é fácil estar casados, é um desafio todo santo dia, mas nos ajude a entender que o Senhor é o triângulo amoroso, onde está o homem, a mulher e o Senhor conosco nos abençoando. Então põe a tua mão abençoada aqui na mente, no corpo, na cabeça de cada um de seus filhos, derramando poder, muita graça, muita unção, libertação para cada vida, e que possamos dizer: louvado, adorado, exaltado para todo sempre seja o teu nome, porque o Senhor merece, e toda honra, glória e louvor o Senhor nos criou para que fosse dada para ti. Abençoe-nos e nos leve para casa em tua inteira proteção, com a proteção dos teus santos anjos, e que o mal não venha nos ver, ó Pai. Nos protege e nos abençoe com a semana maravilhosa em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus.